Outra importância que o orador precisa dar é para o uso dos gestos, considerando que eles são indissociáveis da fala e servem como complemento para um discurso, mas devem ser usados com discrição. Evite o uso repetitivo ou demasiado de gestos durante a sua apresentação, para que o público não se distraia com o exagero da gesticulação e perca o conteúdo que está sendo transmitido. Cuidado com gestos inconvenientes enquanto estiver discursando, como, por exemplo, gesticulações que pareçam obscenas e pejorativas ou causam dupla interpretação. Então, muito cuidado. Então, enquanto eu estou falando aqui, ó, os meus gestos aqui, ó, estou enfatizando aquilo que eu estou falando. Só que às vezes você se descuida com os gestos que você faz. Eu participei de um culto que o próprio pregador depois percebeu e para mim já mudou já totalmente o clima. Ele falando aqui e mostrando o dedo do meio assim e não percebeu. Aí quando ele olhou e percebeu, irmão, desculpa, irmão, eu estava mostrando o dedo do meio. Não era para nem ter falado, porque ele já mudou totalmente o clima. Já fiquei, oh meu Deus do céu. Porque entre nós, irmãos, a gente tem que entender que a gente é pessoas com mentes poluídas, não tem para onde correr. Então eu vou falar também mais na frente. Até palavras que você fala, que é ditados populares, mas na cabeça de uma pessoa de mente poluída, ela vai até rir. Nossa, o pastor falou isso. Porque a mente é tão poluída que ela entendeu isso. Às vezes você não quer falar isso, mas a mente é poluída. Então tem muito cuidado com gestos. Ou coisas que você faz com o corpo, que vai parecer obsceno. Então, muito cuidado. Se você puder ficar parado, melhor ainda. Mas não também robótico demais, né? Mas isso, levanta a mão. Irmãos, se tiver com pedestal aí, glória a Deus, mas fica direto assim. Os irmãos vão parar de ouvir a palavra de Deus para ficar prestando atenção na palma. Ou também, quando era adolescente, era terrível. Eu juntava com jovens no banco dos jovens para rir de um pastor que ele falava, em cada 3 palavras que ele falava aleluia. Eu só os irmãos com a paz do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então aqui, irmãos, aleluia. Fala, aleluia, irmãos. Eu contei mais de 100 aleluia que ele deu só em 5 minutos. E tem um líder dos jovens, que nesse tempo era meu líder de jovens, até hoje ele lembra disso, né? Luan, tu contava até os aleluia que o pastor falava repetidamente. São costumes que a gente tem, até mau costumes. Não fale com as mãos no bolso e não se esqueça que é deselegante ficar coçando partes do corpo, roendo unhas ou fazendo caras e bocas que não tenham coesão com o assunto apresentado. Imagina eu aqui, ó, só. Irmãos, os irmãos vai deixar de ouvir a mensagem para prestar atenção eu me exibindo aqui. E pior, aqui vai mais para os homens. Eu já comentei com a Yane. Eu não sei se a pessoa não tomou banho no dia, que as partes genitais ficam coçando, ele vai e mete a mão para coçar. Meu Deus do céu. Eu já vi isso. Às vezes ele nem percebe, mas quando ele vai perceber, já está com a mão lá. São mau costumes, são cacuetes que a gente adere, às vezes não é nem falta de banho, às vezes é mau costume mesmo. Para o mundo a gente vê comum, normal, os jovens andando na rua, com a mãozona lá, tá nem aí. Mas você está falando para um público, principalmente na igreja, está pregando. Imagina você pregando lá e de vez em quando dá aquela coçadazinha. É horrível o negócio desse. Então, muito cuidado. E também outras partes do corpo, como, sei lá, tá com uma ferida, sei lá, fica... O que é que esse irmão tem que fica só se coçando? Tudo isso, a pessoa que está ouvindo perde atenção. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes está muito calor, e de fato, quem está aqui em cima com paletó, às vezes dá vontade de você fazer assim, ó. Oh, calor é esse. Mas se eu estou falando aqui em público, a pessoa faz... Assim, oxe, o que é que ele tem? Eu já vi aqui, ó, fica direto assim, ó. De vez em quando, ou faz caras e bocas, né? Você não está passando mal, alguma coisa. Então, são coisas que vai tirando a atenção do público.
use gestos que for para enfatizar alguma situação relacionada ao que estiver dizendo, tal qual pressionar os dedos das mãos ao enumerar o assunto ou dimensionar as características de tamanho, tempo ou espaço e pontuar argumentos. Então são gestos comuns. Irmãos, assim, 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 assim. Irmãos, mais ou menos assim, assim. Então são coisas sem exageros, né? Comuns da gente fazer. A maioria das pessoas que tem medo de falar em público sentem dificuldade de olhar para a frente enquanto discursam, ao que chamamos de olhando no olho. Alguns terapeutas de família afirmam que, depois de certo período de casados, o marido e a mulher já se comunicam pelo olhar. Interessante que essa mesma comunicação acontece numa apresentação ao público ou abordagem pessoal, porque o orador se conecta com os ouvintes através do olhar. Veja que interessante. É preciso alguns cuidados em relação ao olhar do comunicador, tais como, se a pessoa esfregar os olhos, poderá ser sinal de dúvida ou tédio. Com um olhar fixo, ela transmite confiança e segurança. Quando a pessoa evita o contato visual, pode demonstrar mentira e dissimulação. Olhando muito ao redor, a pessoa pode estar ansiosa e desinteressada pelo assunto. Então, se você ficar muito tempo procurando lugares fixos, vamos falar já já, eu não consigo encarar ninguém. Então, fica assim, ó. E quem está aí não vai entender que você, né, que você não está desinteressado no que ele está falando. É apenas você não consegue encarar. As pessoas não vão compreender isso. Acha que você está perdido. Não está conseguindo raciocinar bem e fica procurando raciocinar. Enfim, não fale de olhos fechados. Corpo balançando. Mas também tenham cuidado de não discursar direcionando somente para uma pessoa, enquanto existem outras lhe ouvindo. Conversar com o cliente olhando para ele ou fazer uma palestra e apresentação com os olhos direcionados para o público ouvinte é extremamente necessário e traz credibilidade e empoderamento à sua oratória. Dica importante: se ainda tiver dificuldade de falar olhando para as pessoas e houver muita gente lhe assistindo, estabeleça um ponto de contato visual na direção horizontal e olhe para a parte frontal do seu público mais distante. Todavia, aos poucos, aproxime o seu olhar para os primeiros ouvintes da plateia. Não consegue olhar para ninguém? Olha para o relógio ali, ó. Tal. Só que vai chegar uma hora que a pessoa vai perceber, ele está olhando para onde? Então, muda um pouquinho o foco. Tal. Procura alguém, procura um ponto fixo. Vou olhar para aquele sensor ali. Só que vai ter uma hora que você está olhando muito em cima. Você está pegando para as paredes ou para a gente? Vai treinando. Os queridos e tal. E pode perceber, eu também me sinto constrangido quando alguém está pregando que eu olho para ele e ele olha para mim. É automático, você já vira assim um olhar. Então, pega isso como vantagem. Quem está falando, você... Meus queridos irmãos, tal, a pessoa fixou o olho em você e nem sequer mudou de lado, você já muda para outra pessoa, opa, tal. Aí a pessoa já virou um pouquinho a cara assim, percebeu que ela não conseguiu encarar você, e você vai conseguindo desenvolver essa parte que você tanto teme. Porque é tanto olhar para a gente que realmente causa até um desconforto, né? Você fica, Jesus, tanto olhar para mim, é melhor você fechar o olho, né? Mas procura um ponto de apoio para você. Olha para um irmão, olha para outro, muda assim, tenta olhar, tá, e assim você vai se acostumando. Minha tática foi essa. Graças a Deus eu consigo hoje conversar olhando para o irmão, vou falando. Como não está só ele aqui, preciso também olhar para o público, olhar de uma forma horizontal aqui, ó. Por exemplo, lá para a porta está aberta, olho lá para a sacada lá. Tal. Olho para um ponto aqui que parece que estou olhando para você, né? Mas estou olhando lá para outro banco. E assim por diante. A gente vai treinando isso aos poucos. Você quer aprender mais da palavra de Deus? E que tal com os maiores pastores e pregadores do país? Deixarei no comentário um link de desconto para você ter acesso à maior escola de teologia online, a Academia de Pregadores. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.